Imagine uma mente funcionando como um computador sobrecarregado, arquivos abertos demais, processos rodando simultaneamente, cache cheio, memória RAM no limite. Você sente isso todos os dias, não é? Aquele peso de ter mil coisas na cabeça ao mesmo tempo. Aquela sensação de que sua mente está travada, que você não consegue pensar com clareza, que cada decisão fica mais pesada que a anterior. Agora imagine que alguém descobriu, há mais de 70 anos, exatamente como descarregar essa sobrecarga mental. Não através de meditação vaga ou técnicas genéricas de produtividade, mas através de um método tão lógico, tão preciso, que parece ter sido extraído diretamente de um algoritmo. Esse alguém foi Alan Turing, o homem que inventou o conceito de computação moderna, e o que ele descobriu sobre como organizar uma mente sobrecarregada é tão radical que a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre isso. Você está prestes a descobrir por que Turing acreditava que a mente humana funciona exatamente como uma máquina e como essa compreensão pode literalmente reorganizar a forma como você pensa quando está no limite da exaustão. A primeira coisa que você precisa entender é que você provavelmente está completamente errado sobre o que significa organizar a mente. Você acha que é sobre fazer listas, usar aplicativos de produtividade ou seguir algum sistema de priorização. Errado. Você acha que é sobre relaxar, descansar ou simplesmente deixar a mente em branco. Errado novamente. Você acha que a mente sobrecarregada é um problema emocional ou psicológico que precisa de motivação ou força de vontade para resolver. Completamente errado. O que Turing compreendeu e o que pouquíssimas pessoas entendem hoje é que uma mente sobrecarregada é um problema de arquitetura lógica. É um problema de como a informação está sendo processada, armazenada e recuperada. Quando você tem mil coisas na cabeça, não é porque você é fraco ou desorganizado. É porque sua mente está tentando manter tudo na memória ativa simultaneamente, como se você estivesse rodando um programa que exige mais recursos do que o sistema pode fornecer. E quando um computador tenta fazer isso, ele não fica motivado ou determinado. Ele simplesmente trava. A solução não é mais motivação. A solução é reorganizar a arquitetura do processamento. Turing passou a vida inteira pensando sobre como as máquinas processam informação. Ele não era apenas um matemático ou um cientista da computação. Ele era um filósofo da mente disfarçado de lógico. Quando ele criou a máquina de Turing em 1936, ele não estava apenas inventando um conceito abstrato. Ele estava criando um modelo de como qualquer processo de pensamento, qualquer cálculo, qualquer decisão poderia ser decomposto em passos elementares. Uma fita infinita, um cabeçote que lê e escreve símbolos, um conjunto de estados, regras de transição. Simples, elegante, completo. Mas aqui está a parte que ninguém conecta. Turing sabia que a mente humana não é infinita, ela tem limites. Ela tem capacidade de processamento finita. E quando você tenta forçar uma mente finita a processar uma quantidade infinita de informação simultaneamente, ela falha. Não por fraqueza, por lógica pura. É como tentar rodar um programa que exige 1 TB de memória em um computador com apenas 1 GB disponível. O problema não é o programa, é a arquitetura. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou em Bletchley Park, o centro de criptoanálise britânico. Lá, ele enfrentou um dos maiores desafios de processamento de informação da história. A máquina Enigma dos nazistas gerava 158 quintilhões de combinações possíveis. 158 quintilhões, um número tão grande que a mente humana não consegue nem conceber. Se você tentasse processar todas essas combinações manualmente, sua mente entraria em colapso imediatamente. Mas Turing não tentou processar tudo. Ele fez algo muito mais inteligente. Ele reorganizou o problema. Ele criou a bomba,
uma máquina que reduzia o espaço de busca através de lógica pura. Ao invés de processar 158 quintilhões de possibilidades, a máquina processava apenas as que eram logicamente viáveis. O resultado? O tempo de decifração caiu de meses para horas, não porque a máquina era mais rápida, mas porque o problema foi reorganizado em uma arquitetura diferente. E é exatamente isso que você precisa fazer com sua mente sobrecarregada. Turing compreendeu algo que a maioria dos gurus de produtividade nunca entendeu. Uma mente sobrecarregada não precisa de mais disciplina, precisa de reorganização arquitetônica. Quando você tem 1000 coisas na cabeça, você está tentando manter tudo na memória ativa. Você está tentando processar tudo simultaneamente. Sua mente está funcionando como um computador que tenta rodar 1000 programas ao mesmo tempo, cada um competindo pelos mesmos recursos. O resultado é travamento, lentidão, exaustão. Mas se você reorganizar a arquitetura, se você extrair informação da memória ativa e armazená-la em um sistema externo, você libera recursos. Você reduz o espaço de busca. Você permite que sua mente processe apenas o que é relevante naquele momento específico. Isso não é motivação, isso é lógica. O método solitário de Turing para organizar uma mente sobrecarregada começa com um princípio fundamental: externalizar. Não é sobre fazer listas bonitas em um aplicativo. É sobre remover informação da sua mente e colocá-la em um sistema externo confiável. Quando você escreve algo, você não está apenas registrando informação. Você está liberando sua mente da responsabilidade de manter aquela informação na memória ativa. É como descarregar um arquivo do RAM para o disco rígido. A informação continua acessível, mas não está mais consumindo recursos críticos. Turing sabia disso. Ele mantinha cadernos, não cadernos bonitos ou organizados, cadernos funcionais, lugares onde ele podia descarregar pensamentos, ideias, problemas, sem a necessidade de manter tudo na cabeça. Isso não era preguiça, era arquitetura. Mas externalizar é apenas o primeiro passo. O segundo passo é categorizar. Quando você tem informação externalizada, você precisa organizá-la de forma que sua mente possa recuperá-la eficientemente. Turing entendia que a mente humana não é um mecanismo de busca linear. Ela não varre sequencialmente através de toda a informação armazenada. Ela funciona através de associações, padrões, categorias. Se você armazena a informação de forma desorganizada, sua mente gasta recursos tentando encontrá-la. Mas se você a organiza em categorias lógicas, a recuperação se torna instantânea. É como a diferença entre um arquivo de computador desorganizado e um banco de dados indexado. A informação é a mesma, mas a velocidade de acesso é completamente diferente. Turing categorizava seus pensamentos não por importância ou urgência, mas por tipo de processamento. Problemas matemáticos em uma categoria, questões filosóficas em outra, observações sobre lógica em outra. Não porque isso fosse organizado, mas porque isso permitia que sua mente acessasse a informação relevante sem desperdício de recursos. O terceiro passo é priorização lógica, e aqui é onde a maioria das pessoas erra completamente. Elas acham que priorização é sobre escolher o que é mais importante. Mas Turing sabia que priorização é sobre escolher o que seu sistema de processamento pode lhe dar naquele momento específico. Quando você está sobrecarregado, sua mente não consegue processar tudo, então você precisa escolher o que processar agora e o que deixar em espera. Mas essa escolha não deve ser baseada em importância abstrata. Deve ser baseada em viabilidade de processamento. Se você está exausto, não adianta tentar resolver um problema que exige criatividade máxima. Sua mente não tem recursos para isso. Mas você pode processar tarefas que exigem apenas execução lógica. Turing alternava entre tipos de processamento. Quando sua mente estava no limite, ele não tentava forçar criatividade.
Ele fazia tarefas que exigiam apenas lógica pura. Quando sua mente estava fresca, ele atacava os problemas que exigiam pensamento criativo máximo. Isso não era preguiça ou falta de disciplina, era otimização de recursos. Agora vem a parte que realmente muda tudo. Turing descobriu que uma mente sobrecarregada não consegue se reorganizar sozinha. Ela precisa de um mecanismo externo de reset. E aqui está o insight radical. Esse reset não é emocional, é lógico. Turing tinha um método específico que ele usava quando sentia que sua mente estava completamente travada. Ele saía para caminhar, sozinho, sem distrações, sem tentar resolver nada. Apenas caminhando. E durante esses caminhos, algo extraordinário acontecia. Sua mente não estava descansando, ela estava reorganizando. Era como se o movimento físico criasse um espaço para que a arquitetura mental se reestruturasse. Não era meditação, não era relaxamento, era processamento em background. Enquanto seu corpo se movia, sua mente estava fazendo o equivalente a um desfragmentador de disco. Ela estava reorganizando essa informação, limpando o cache, liberando memória. E quando Turing voltava desses caminhos, sua mente estava clara. Não porque ele tinha descansado, mas porque a arquitetura tinha sido reorganizada. Isso não é coincidência, isso é lógica. Quando você está sobrecarregado, sua mente está em um estado de processamento ativo contínuo. Ela está tentando resolver tudo simultaneamente. Seu sistema nervoso está em modo de alerta máximo. Seu corpo está cheio de cortisol. Sua mente está presa em loops de pensamento. Você não consegue sair disso através de mais pensamento. Você precisa de um mecanismo que interrompa o loop. E o movimento físico, especialmente o movimento solitário e ritmado, é exatamente isso. Não é porque o exercício é bom para você. É porque o movimento ritmado cria um padrão que permite que sua mente se reorganize. É como se você estivesse rodando um programa de desfragmentação enquanto o computador continua funcionando. A reorganização acontece em background, sem que você precise estar consciente disso. Turing também compreendeu algo sobre o tempo. Ele sabia que uma mente sobrecarregada não consegue trabalhar em ciclos longos. Ela precisa de ciclos curtos com resetes frequentes. Ele não tentava trabalhar 8 horas seguidas em um problema. Ele trabalhava em blocos de tempo curtos, geralmente entre 45 minutos e 1 hora, seguidos de um reset. Esse reset não era um intervalo passivo, era ativo. Ele fazia algo completamente diferente. Se tinha estado fazendo matemática pura, ele lia filosofia. Se tinha estado resolvendo problemas lógicos, ele caminhava. Se tinha estado em processamento intenso, ele fazia algo mecânico que não exigia pensamento. O ponto não era descansar. Era alternar entre tipos de processamento. Sua mente nunca ficava em repouso completo. Mas também nunca ficava presa no mesmo tipo de processamento por tempo demais. Era como um processador que alterna entre diferentes núcleos para evitar superaquecimento. A quarta dimensão do método de Turing é o que ele chamava de isolamento produtivo. Não isolamento no sentido de solidão depressiva. Isolamento no sentido de remover distrações externas que competem por recursos de processamento. Quando você está sobrecarregado, cada notificação, cada som, cada movimento no seu campo visual consome recursos mentais. Seu cérebro está constantemente processando estímulos externos, mesmo que você não esteja consciente disso. Turing criava ambientes onde essas distrações eram minimizadas, não porque ele fosse antissocial, mas porque ele entendia que uma mente sobrecarregada não pode se reorganizar se está constantemente sendo interrompida por estímulos externos. Era como tentar desfragmentar um disco rígido enquanto o computador está recebendo 1000 requisições de entrada e saída por segundo. É impossível. Você precisa de um período onde o sistema está livre de interrupções externas
para que a reorganização possa acontecer. Turing também tinha um insight sobre a natureza do pensamento criativo em uma mente sobrecarregada. Ele sabia que criatividade não é algo que você força, é algo que emerge quando sua mente tem espaço para fazer associações inesperadas. Quando você está sobrecarregado, sua mente está em modo de sobrevivência. Ela está processando apenas o necessário para lidar com a crise imediata. Criatividade exige que sua mente tenha recursos livres para explorar possibilidades. Então, Turing fazia algo que parecia contraditório. Quando estava mais sobrecarregado, ele se permitia fazer coisas aparentemente improdutivas. Lia poesia, pensava em filosofia, caminhava sem destino, não porque isso fosse relaxante, mas porque essas atividades criavam um espaço mental para que a criatividade emergisse. Era como se ele estivesse alimentando sua mente com informação diversa, que não estava diretamente relacionada ao problema que estava tentando resolver. E, frequentemente, a solução para o problema vinha não quando ele estava tentando resolvê-lo ativamente, mas quando sua mente estava em um estado de processamento mais livre. Há um aspecto final do método de Turing que é absolutamente crucial: a aceitação dos limites. Turing sabia que a mente humana tem limites, não porque ele era pessimista, mas porque ele entendia a lógica. Uma mente finita não pode processar uma quantidade infinita de informação. Um sistema com recursos limitados não pode fazer tudo simultaneamente. Então, ao invés de lutar contra esses limites, Turing os aceitava. Ele aceitava que em um dia específico, sua mente tinha uma capacidade de processamento específica. Ele aceitava que não conseguiria fazer tudo, e em vez de gastar recursos mentais se sentindo culpado ou frustrado por isso, ele simplesmente escolhia o que era possível fazer com os recursos disponíveis. Era como um engenheiro que aceita as limitações do hardware e projeta o software de acordo. Não é derrota, é realismo. E esse realismo liberava recursos mentais que de outra forma seriam gastos em frustração e culpa. O método solitário de Turing para organizar uma mente sobrecarregada não é um sistema de produtividade, não é um aplicativo, não é uma técnica de motivação, é uma reorganização arquitetônica de como você processa a informação. Começa com externalização, remover informação da sua mente e colocá-la em um sistema externo. Continua com categorização, organizar essa informação de forma que sua mente possa acessá-la eficientemente. Passa por priorização lógica, escolher o que processar baseado em viabilidade, não em importância abstrata. Inclui reset físico, usar movimento ritmado para permitir que sua mente se reorganize em background. Envolve ciclos curtos, trabalhar em blocos de tempo curtos, com resets frequentes, entre tipos de processamento diferentes. Requer isolamento produtivo, remover distrações externas que competem por recursos mentais. Demanda espaço para a criatividade, permitir que sua mente explore possibilidades quando está menos sobrecarregada. E, finalmente, exige aceitação de limites, reconhecer que sua mente é finita e trabalhar dentro dessa realidade. Quando você implementa esse método, algo extraordinário acontece. Sua mente não fica mais rápida, mas fica mais eficiente. Você não consegue processar mais informação, mas consegue processar a informação certa no tempo certo. Você não elimina a sobrecarga, mas a reorganiza de forma que sua mente possa lidar com ela. É como a diferença entre um computador que está travado porque está rodando 1000 programas simultaneamente e um computador que está rodando apenas os programas necessários naquele momento. A quantidade de poder de processamento é a mesma, mas a eficiência é completamente diferente. E essa eficiência é o que liberta sua mente da exaustão. Turing morreu em 1954, aos 41 anos,
Sua vida foi marcada por brilho intelectual e sofrimento pessoal. Mas o legado que ele deixou não foi apenas sobre máquinas ou computadores. Foi sobre compreensão profunda de como a mente funciona, como ela processa informação, como ela pode ser reorganizada. O método solitário que ele desenvolveu para lidar com sua própria mente sobrecarregada é tão relevante hoje quanto era 70 anos atrás. Talvez mais relevante, porque vivemos em um mundo onde a quantidade de informação que tentamos processar simultaneamente é exponencialmente maior do que era na época de Turing. Sua mente está sendo constantemente bombardeada com estímulos, informação, demandas. E a maioria das pessoas tenta lidar com isso através de mais disciplina, mais motivação, mais força de vontade. Mas Turing sabia que isso é como tentar resolver um problema de arquitetura de computador através de motivação. Não funciona. O que funciona é reorganização, externalização, categorização, priorização lógica, reset físico, ciclos curtos, isolamento produtivo, espaço para criatividade, aceitação de limites. Esses são os componentes do método, e quando você os implementa, sua mente deixa de estar sobrecarregada e passa a estar organizada. Não porque você ficou mais forte, mas porque você finalmente compreendeu como sua mente realmente funciona. Turing morreu em 1954, aos 41 anos. Sua vida foi marcada por brilho intelectual e sofrimento pessoal. Mas o legado que ele deixou não foi apenas sobre máquinas ou computadores. Foi sobre compreensão profunda de como a mente funciona, como ela processa informação, como ela pode ser reorganizada. O método solitário que ele desenvolveu para lidar com sua própria mente sobrecarregada é tão relevante hoje quanto era 70 anos atrás. Talvez mais relevante, porque vivemos em um mundo onde a quantidade de informação que tentamos processar simultaneamente é exponencialmente maior do que era na época de Turing. Sua mente está sendo constantemente bombardeada com estímulos, informação, demandas, e a maioria das pessoas tenta lidar com isso através de mais disciplina, mais motivação, mais força de vontade. Mas Turing sabia que isso é como tentar resolver um problema de arquitetura de computador através de motivação. Não funciona. O que funciona é reorganização, externalização, categorização, priorização lógica, reset físico, ciclos curtos, isolamento produtivo, espaço para criatividade, aceitação de limites. Esses são os componentes do método, e quando você os implementa, sua mente deixa de estar sobrecarregada e passa a estar organizada, não porque você ficou mais forte, mas porque você finalmente compreendeu como sua mente realmente funciona. A verdade que Turing nunca disse explicitamente, mas que permeia toda a sua obra, é que a mente humana não é um sistema único e indivisível. Ela é um conjunto de subsistemas que competem por recursos. Quando você está sobrecarregado, esses subsistemas entram em conflito. Um quer processar criatividade, outro quer resolver problemas imediatos, outro quer planejar o futuro. Todos ao mesmo tempo. Todos competindo pela mesma memória, pela mesma atenção, pelos mesmos recursos neurológicos. O resultado é caos, travamento, exaustão. Mas se você compreende que sua mente funciona assim, você pode começar a gerenciar esses subsistemas. Você pode dar prioridade a um de cada vez. Você pode criar protocolos que permitem que cada subsistema funcione sem interferência dos outros. Isso é o que Turing fazia, não conscientemente, talvez, mas sistematicamente. Ele tinha horários para matemática pura, horários para filosofia, horários para caminhadas, horários para descanso, não porque fosse uma rotina rígida, mas porque ele entendia que sua mente precisava de separação clara entre tipos de processamento. Quando você mistura tudo, tudo falha. Quando você separa,
cada coisa funciona melhor. O método solitário de Turing também inclui algo que raramente é mencionado: a importância do fracasso. Turing não tinha medo de fracassar, ele tinha medo de não tentar. Quando sua mente estava sobrecarregada, ele não tentava forçar uma solução. Ele tentava algo diferente. Se uma abordagem não funcionava, ele a descartava e tentava outra. Não porque fosse otimista ou motivado, mas porque ele entendia que o fracasso é informação. Cada tentativa fracassada reduz o espaço de busca. Cada erro elimina uma possibilidade. E quando você elimina possibilidades, você se aproxima da solução. Isso é lógica pura, não é motivação. É algoritmo. Turing aplicava isso à sua própria mente. Quando estava preso em um problema, ele não se culpava. Ele simplesmente tentava outra coisa. E, frequentemente, a solução vinha não da tentativa que funcionou, mas de todas as tentativas que falharam, porque elas eliminaram as possibilidades erradas. Há também uma dimensão temporal no método de Turing, que é absolutamente crítica. Ele sabia que uma mente sobrecarregada não consegue trabalhar em escala de tempo longa. Ela precisa de objetivos de curto prazo, não porque objetivos de longo prazo sejam ruins, mas porque uma mente sobrecarregada não consegue manter a visão de longo prazo enquanto está processando a crise imediata. Então Turing quebrava seus objetivos em pedaços menores, não em tarefas, em marcos. Pequenas vitórias que podiam ser alcançadas em dias ou semanas, não em meses ou anos. Cada marco alcançado liberava recursos mentais, criava momentum, permitia que sua mente visse progresso, e quando você vê progresso, sua mente libera dopamina, que é exatamente o que você precisa para continuar processando quando está exausto. Isso não é psicologia vaga, é neurobiologia. Turing entendia isso intuitivamente. O aspecto final do método solitário de Turing é talvez o mais importante e o menos compreendido: a aceitação da solidão. Turing era solitário, não porque fosse antissocial, mas porque ele compreendeu que uma mente sobrecarregada não consegue processar relacionamentos complexos simultaneamente. Relacionamentos exigem processamento social constante. Exigem empatia, leitura de sinais, adaptação. Quando sua mente está no limite, você não tem recursos para isso. Então Turing se permitia ser solitário, não como punição, mas como estratégia. Ele sabia que quando sua mente estava clara, ele podia se conectar com as pessoas de forma muito mais profunda, mas enquanto estava processando, ele precisava de isolamento. Isso não é falta de amor ou falta de humanidade. É reconhecimento dos limites, é sabedoria, e é algo que a maioria das pessoas nunca aprende. Elas tentam manter relacionamentos, trabalho, criatividade, saúde física, tudo ao mesmo tempo. E tudo falha. Turing sabia que você não pode ter tudo simultaneamente. Você precisa escolher o que é prioritário naquele momento e ter a coragem de deixar outras coisas em espera. Quando você implementa o método solitário de Turing, você não se torna mais produtivo no sentido tradicional. Você não faz mais coisas, mas faz as coisas certas. Sua mente deixa de estar em modo de sobrevivência e passa a estar em modo de otimização. Você deixa de estar reativo e passa a estar estratégico. Você deixa de estar exausto e passa a estar focado. Não porque você ficou mais forte ou mais motivado, mas porque você finalmente compreendeu como sua mente funciona e começou a trabalhar com ela, não contra ela. Isso é o legado de Turing. Não é um sistema de produtividade. É uma filosofia de como ser humano em um mundo que exige processamento constante. É reconhecimento de que você é uma máquina finita em um universo infinito. E que a única forma de não entrar em colapso é aceitar seus limites e trabalhar dentro deles com precisão lógica.